Eu botei ali Vasco da euforia e decepção, porque a gente ficou muito, muito feliz mesmo com o resultado da última quinta-feira, né, quando o Vasco se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, pela segunda vez consecutiva, com o Léo Jardim pegando pênalti, participação muito positiva de alguns jogadores, né, principalmente do Robert Renan, porque a gente entende que o Vasco tem um bom time do meio para frente, mas o sistema defensivo deixa a desejar. Isso aí não são palavras minhas, são palavras de todo o torcedor. Acredito que com a saída do João Vitor, a tendência era piorar, mas aí chegou o Robert Renan, jogou uma grande partida. Aí ontem houve a estreia do Cuesta, também excelente, né? Não só pelo vigor físico, pelo gol na estreia, o gol que daria a vitória ao Vasco, mas no final, por uma falha individual, é claro, a gente não pode assim só generalizar, a gente tem que entender o jogo como um todo. Uma partida de futebol, ela não é disputada só em alguns minutos, ela tem 90 minutos mais os acréscimos, então é preciso estar atento o tempo todo. A gente tem visto um crescimento muito bacana, muito bom do Felipe Coutinho, não é porque fez o gol. Eu olho mais para o desempenho do que propriamente pelo gol. O gol é claro que é mais importante, é a coisa mais importante do futebol. Sem ele, o futebol não teria nenhuma graça, porque seriam todos os jogos 0-0, e aquilo ali não é um desfile, é uma competição. Assim como, por exemplo, o Paulo Henrique jogou para mim, na minha opinião, uma ótima partida, mas aí quando ele falha no minuto final e o Ceará empata, vem aquela avalanche de críticas, porque de fato comprometeu, né? Comprometeu diretamente no resultado do jogo. Então, eu estou falando todas essas coisas porque eu tenho um pensamento muito particular. Hoje o meu personal disse que eu estou pegando no pé do Fernando Diniz. Essa minha viagem aí me deixou muito light, muito tranquilo, graças a Deus, né? Tenho vivido um momento único aí na minha vida e não quero as polêmicas, mas eu tenho um compromisso comigo mesmo de ser mais verdadeiro possível, de ser mais honesto possível, deixando muito claro que é só a minha opinião e eu vou emiti-la, né? Em relação ao estilo de jogo do Vasco, que me agrada bastante. Eu costumo dizer que é um estilo de jogo autoral. Os comentaristas adoram, quando o Vasco ganha, dizer que o dinizismo, né, o jeito Diniz de jogar futebol encanta, e de verdade, encanta mesmo. Mas o dinizismo é um trabalho autoral. Por que eu penso assim? Eu vou explicar. Porque ele não muda o seu jeito de jogar, e os jogadores é que têm que se adaptar, independente se os jogadores têm característica ou não. No caso de ontem, houve um erro gravíssimo não quero ser leviano, mas eu acho que foi do Cocão, ou se foi do Barros. Eu peço desculpa aí a um ou a outro se eu estou errando aí no meu comentário. Mas por quê? Porque a bola tem que sair lá de trás, tocada, né, num trabalho autoral, bem a cara do Diniz, e que eu acho que é bacana, é vistoso, quando dá certo é sensacional. Né? E aí foi a falha no primeiro gol do Ceará, né, o gol de empate. E depois o Vasco vencia por 2-1, tinha um jogador a mais em campo, e ele efetua duas mudanças, colocando o Paulinho e o Lucas Oliveira, eu acho, porque eu não sei qual dos dois Lucas. Um já tinha saído e entrou o outro. E isso trouxe o Vasco para trás, encheu aí o Ceará de coragem,
né? O Léo Condé, por sua vez, botou 2 atacantes, um deles acabou empatando o jogo. Então, assim, eu acho que a graça do futebol, ela está aí. É o esporte mais praticado no mundo. Nós brasileiros amamos o nosso Vasco. A graça está aí. Se ninguém errar, os jogos seriam 0-0 e o futebol não seria essa grande paixão. Mas é preciso estar atento ao jogo nos 200 minutos, se forem possível. Se forem jogados 200 minutos, né? No caso, ontem não chegou a tanto. Mas eu acho que errou o Fernando Diniz quando efetuou essas substituições, e não estou falando porque o resultado final foi ruim, não. É que ele é tão exigente com todo o elenco, principalmente com os mais jovens, ele chega a gritar, a xingar, e eu não vejo ninguém ser exigente com ele, né? Quando ele tira um dos zagueiros, às vezes até os dois, para tentar um melhor resultado. Quando, na ocasião de ontem, ele que não gosta de jogar com zagueiros, terminou o jogo com 3 zagueiros, quando a equipe adversária estava com um jogador a menos. Enfim, não estou aqui caçando bruxas, porque não adianta nada, o resultado já foi. Só estou tentando mostrar o meu lado da coisa, como eu enxergo, ou tenho enxergado a coisa, né? O Vasco agora tem uma sequência dificílima, não sei se é nessa ordem que eu vou dizer, mas é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Não sei se Bahia é no meio de um desses jogos aí, que é o jogo em casa, né? Três são aqui no Rio de Janeiro, né? Um no Maracanã, o Bahia e Cruzeiro provavelmente serão jogados em São Januário. Uma sequência muito ruim, muito negativa. O Vasco teve uma sequência muito ruim, muito negativa, né? Quando perdeu para o Ceará, empatou com o Flamengo, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro, e o jogo do Bahia não aconteceu no turno. Então, se isso se repetir, bater na madeira aqui, para que isso não aconteça, o Vasco provavelmente vai voltar para a zona de rebaixamento. Tem muito time lá embaixo jogando futebol bem pior, mas bem pior do que o do Vasco. Então, eu não acredito que lá no final do ano o Vasco será rebaixado. Não acredito. O Vasco melhorou. Até que, enfim, conseguiram encontrar aí 2 zagueiros que, me arrisco a dizer, poderão formar uma das melhores duplas de defesa do Brasil. Mas acho que você precisa ter equilíbrio, entendeu? Você precisa ter um time forte lá na defesa, no meio-campo, no ataque. É bem verdade que os 2 volantes titulares, né, do Vasco, o Jair e o Tietê, não estão jogando. O Cauã Barrios, né? Barros. É uma joia, é um jogador que merece toda a atenção, com muita força física, com bom passe, com um sentido de posicionamento muito bom. Mas é jovem, está tendo as suas primeiras oportunidades agora com a camisa do Vasco, depois de passar pelo Manaus e pelo América Mineiro, onde se destacou, né, nessas 2 equipes. E o Vasco repatriou e está colocando ele ali. O Cocão oscila, ora joga bem, ora joga mal, mas são jogadores de marcação e não são jogadores com essa característica que o Fernando Diniz quer, que é o jogador técnico que conduz a bola, né, quando o espaço aparece. Aliás, quem fez isso muito bem ontem foi o Robert Renan, que confesso que me encantou, deixou uma excelente impressão. Agora, o Vasco tinha no banco de reserva ontem 2 laterais esquerdos e o Puma Rodrigues jogando na lateral esquerda improvisado. O Puma jogou mal? Não jogou mal. O Puma jogou bem. Gostei da participação do Puma. Mas você tem Vitor Luiz, tem Leandrinho, que é uma grande promessa do clube, jogador de seleção brasileira sub-20, sub-17, sei lá qual seleção que é. E você improvisa um jogador, isso
a minha opinião, né, modesta opinião, isso pega muito mal no grupo, muito mal no grupo. Então, assim, pelo amor de Deus, eu adoro o Fernando Diniz, provavelmente os fofoqueiros vão dizer para ele, Edinho, estava falando mal de você lá na live. Não é isso. Só estou tentando trazer um panorama para a gente entender um pouco o que aconteceu, porque as estatísticas do jogo davam que o Vasco jogou 18 vezes contra o Ceará, ganhou 10, 12, perdeu 2, uma delas foi esse ano, 2 ou 3, empatou as outras. Então, assim, o Vasco é amplo favorito e deveria, com todo respeito ao Ceará, com todo respeito, que fez 4 pontos em 6 em cima do Vasco, que fez apenas 1, né, no confronto direto entre os dois. Mas o investimento do Vasco é infinitamente maior. Jogava em casa, diante de 20 e poucos mil apaixonados por esse clube de regatas Vasco da Gama, vindo de uma partida de muita euforia, que foi a classificação em cima do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, mas está muito longe de ser o Botafogo da temporada de 2024. Só que eu acho que não tem nada a ver com isso, se o João Texton compra, vende, troca, financia, né? E não quer nem saber se tem jogo importante, se tem competição eliminatória, né? Ele vende. Ele empresta, ele troca, ele financia, ele mandou o Cuiabano um dia para Londres, no outro dia volta para cá. Então, é o estilo Botafogo, novo estilo Botafogo de trabalhar. O Vasco tem as suas limitações financeiras, mas tem feito um bom trabalho. Erra aqui, erra ali, mas acerta também, tem seus acertos. E acho que esses 2 atletas, o Robert Renan e o Cuesta, foram grandes acertos. Os 2 jogadores têm tudo para serem destaque aí no Campeonato Brasileiro. Mas o meu desabafo hoje aqui é em relação ao desempenho, né? Se eu não me engano, o Vasco terminou o turno na zona de rebaixamento. E o Vasco meio que repete, vai depender muito, claro, do resultado de domingo contra os próximos resultados, né? Porque essa sequência do Vasco foi muito ruim. Por isso que eu falo que o Vasco corre risco de entrar na zona de rebaixamento. É um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Claro, o Flamengo vai jogar contra o Vasco depois de uma partida de Libertadores, que pode ser que o Flamengo tenha um desgaste muito grande, pode ser que o Felipe Luiz coloque o time reserva, né? O Vasco pode se beneficiar disso. O Vasco tem jogado, tem conseguido jogar melhor contra os times de maior investimento do que contra os times menores, né? Aqueles times que jogam fechadinho, em contra-ataque, como foi o caso do Ceará ontem. Mas, se o Vasco repetir sequência ruim, né, de derrotas, como foi no primeiro turno, tem muita chance do Vasco voltar para a zona de rebaixamento. E aí não vai ter é culpa desse, daquele ou daquele outro. E acho que o Fernando Diniz, ele é responsável. Ele é responsável porque, primeiro, que o aproveitamento dele é muito ruim. Né? O aproveitamento fora de casa, por incrível que pareça, tem sido melhor do que em casa. Gol fora do Santos, gol fora do São Paulo, gol fora do Sport. Mas em São Januário já tem aí um período bem longo que o Vasco não consegue ter bons resultados. Então, fica sem dúvida nenhuma uma grande preocupação, e as rodadas elas estão se esgotando. Né? O Vasco começou o campeonato como todos, para jogar 38 rodadas, mais de 50% desses jogos já foram realizados, né? Na verdade 22 jogos, e o Vasco não está na zona de rebaixamento, mas a sequência, né? Esses 4 jogos são dificílimos. Não acredito que o Vasco vá ganhar os 4, principalmente Flamengo no Maracanã, Palmeiras no Allianz. São jogos de times que estão brigando pelo título, embora
esses times têm confronto contra argentinos pela Libertadores, e pode ser que algum deles aí poupe os seus principais jogadores e o Vasco se beneficie disso. Mas normal é que, principalmente Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, na sequência, são favoritos para vencer o Vasco. E aí, Fortaleza está com um técnico novo, Vitória vai jogar 2 partidas em casa, tem 2 chances aí de passar o Vasco na classificação. Isso me deixou bem preocupado. É isso aí, família vascaína. Ficamos por aqui com o vídeo desta segunda, trazendo aí o Edmundo comentando sobre essa situação do Vasco, aonde o Vasco vai da euforia à decepção, como ele citou aí no vídeo e no título, né, da sua live, falando que o Vasco teve aquela euforia, né, o torcedor, sobre a classificação em cima do Botafogo nos pênaltis, passando para as semifinais da Copa do Brasil, segundo ano consecutivo onde o Vasco chega nas semis. E no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, e o Vasco 2 vezes na frente do placar contra o Ceará. O Vasco toma um empate 2 vezes, a segunda de uma forma terrível, no final do jogo, com um jogador a mais. Tenebroso aí essa situação do Vasco da Gama.